Você está vendo aí essa fotografia? Um rapaz bonito, cheiroso, boa pinta. Ao lado dele, Marinho, tá? Essa foto foi tirada no dia 6 de janeiro de 2024. Num evento, num casamento que eu fui, de uma pessoa que é meu amigo e que também, coincidentemente, é amigo de Marinho. Marinho estava aqui em Salvador. E eu pude encontrar Marinho nesse dia e conversei até rapidamente assim com ele. Isso foi em janeiro de 2024. E aí, ali na resenha e tal, eu joguei, perguntei assim, joguei o verde pra ele. Falei, pô, e aí, Marinho? Vai voltar quando? Aí ele olhou assim pra mim e falou, vontade é o que não falta, cara. Vontade não falta. Mas tem coisas que não dependem de mim. Existem coisas no futebol que não dependem do jogador. São decisões que muitas vezes não são tomadas pelo jogador. Que tem time, tem contrato, tem staff, tem empresário. Então, muitas das vezes as decisões não são tomadas pelo jogador, tá? Nesse momento, Marinho estava ali no seu segundo ano de contrato, ia pro segundo ano de contrato com o Fortaleza. Ele tinha 3 anos de contrato. Foi 23, 24 e 25. Então o contrato dele terminou agora com o Fortaleza. E ele disse que voltaria pro Vitória. Ele falou, olha, com certeza eu vou voltar. Então eu acho que desde aquela época, de antes do segundo ano de contrato do Fortaleza, talvez o plano dele já fosse esse. Terminar o contrato dele lá, os 3 anos de contrato, e depois vir pro Vitória. Eu acho que esse era o planejamento dele. Porque ele me falou, tá? Ele falou que voltaria. Naquele momento, ele falou, nesse momento, tem coisas que não dependem de mim. Contrato, empresário e tal. Mas eu vou voltar. Então, foi o que ele me disse, tá? Isso no dia 6 de janeiro de 2024. Há pouco tempo, né? Recentemente, o meu tio por parte de pai, ele encontrou o Marinho numa padaria chamada Almacém Pepe. Uma padaria que tem ali no Alphaville, uma delicatessen, né? E aí meu tio, isso foi agora, isso foi em dezembro, no final do ano passado. Marinho já tava aqui. Aí meu tio perguntou, pô cara, e aí, como é que tá o processo pra você voltar pro Vitória e tal, você vai voltar? Ele falou, velho, vontade é o que não falta, eu quero voltar, mas não falaram comigo. Então isso foi o que ele disse pra meu tio agora, em dezembro, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Surgiu uma notícia de um jornalista que não é um jornalista aqui de Salvador. É um jornalista, inclusive, do Sudeste, né, do Eixo. O André Hernan, ele é bem conhecido, todo mundo aí deve conhecer ele. O André Hernan disse que ele falou com o Marinho sobre o interesse do Vitória. A informação é de que até o momento não chegou nenhuma oferta do clube. Nenhum contato. A diretoria do Vitória não falou com o Marinho em nenhum momento, tá? É óbvio que ele quer jogar no Vitória, porque além dele já ter casa aqui, dele ter família aqui, dele gostar da cidade, dele já ter feito história aqui, ele tá se oferecendo muito pro Vitória. Seja nas redes sociais, ele faz postagenzinha ali enigmática, falando Deus me livre não ser... E aí depois ele coloca a música lá, não sei o que lá, da Vitória e tal. Então... ele tá fazendo vários posts, várias falas. Ele já disse várias vezes que quer voltar pro Vitória. Ele tá aqui em Salvador só esperando o contato de Fábio Mota. E a diretoria, o senhor Fábio Mota, né, principalmente, já falou várias vezes, inclusive pros jornalistas daqui, que ele não tem interesse em contratar o Di Marinho, tá? Não tem interesse, não fez nenhum contato. Se você parar para analisar um pouco, segundo o perfil que a diretoria traça assim pro ano, são jogadores mais novos, são jogadores de força, de velocidade, que se encaixam no esquema de 3 zagueiros, tal. De fato, Marinho não se encaixa nesse modelo. Não se encaixa, tá? Não é um jogador que tem esse perfil que o Vitória busca. Por esse lado, ok. Por outro lado, a gente pode dizer que... Não sei se eu vou chamar ele de ídolo, tá? Porque ele só ficou um ano aqui no Vitória. E, na minha visão, um dos critérios para um jogador ser ídolo é a própria longevidade em um clube, né? Você ter vários e vários anos em um clube.
Mas é um cara que arrebentou. Vou mostrar aqui, inclusive, no gol. Talvez tenha sido a melhor passagem, um dos melhores anos da carreira dele aqui no Vitória, tá? Em 2013, melhor, em 2016, ele fez 43 jogos com 21 gols e 6 assistências. Voou, chamou a atenção do Brasil inteiro. Ele, praticamente sozinho, livrou o Vitória do rebaixamento daquele ano. Depois ele vai pra China, volta pro Grêmio. No Santos ele volta a jogar bola. E aí em 2020 ele faz 24 gols e 8 assistências. Talvez tenha sido esse aqui o melhor ano da carreira dele. Inclusive ele foi eleito o Rei da América. Ele chegou à final da Libertadores com o Santos. O Santos perdeu, né, contra o Palmeiras. Mas ele foi eleito o Rei da América em 2020, fazendo 24 gols e 8 assistências, brocando na Libertadores e tal. Depois ele não volta a ter mais assim passagens grandiosas. Ele passa pelo Flamengo, não joga bem. No Fortaleza ele fica 3 anos. Não, assim, ajudou em alguns momentos na campanha do Fortaleza, fez alguns gols. Por exemplo, aqui em 2024 ele fez 8 gols e 5 assistências. Mas em 2025, e aí entra num ponto que vocês podem discordar de mim, mas por favor, só não me xinguem, tá? Discordem educadamente. Quando você olha 2024 e 2025, você já percebe que Marinho está num declínio, tá? Na sua carreira. Declínio físico, declínio técnico, né? Uma coisa leva a outra. Quando a perna não responde mais, aí tecnicamente o jogador também já não corresponde. Então ele já tá, assim, num momento da carreira que ele não vai aguentar mais marcar lateral, subir e descer o tempo inteiro. Sei lá, o que Eric fez ano passado, né? Marinho não aguenta mais. Então, na minha opinião, eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive, que eu não traria Marinho. Mas, pra trazer Lelê, pra trazer Romarinho, cara. Saiu uma notícia hoje que o Vitória, não é nada oficial, tá? Não tem nenhum interesse oficial, foi um rumor, de que o Vitória teria consultado o Romarinho, velho. Então, assim, eu tenho medo do que Fábio Mota pode trazer pra um reserva na direita. Porque hoje, inegavelmente, o titular é Eric. Então a gente tem que trazer mais um ponta direita pra ser ali um reserva de Eric, na minha visão, né? Então, assim, pra trazer um jogador que não vai nos ajudar, que não vai agregar em nada, que tem um nível técnico muito, muito, muito baixo de Série B, aí eu preferiria trazer Marinho. Só que qual é o problema aqui dele, na minha visão? Salário. Não é um jogador barato, tá? Ah, mas saiu aí na mídia que ele aceitaria reduzir pra 200 mil. Isso aí foi tudo boato, tá? Isso aí foi tudo boato. Se não houve negociação, como é que vocês podem dizer aí que ele acertou o salário de 200, de 300 mil? Não teve negociação nenhuma, tá? Não teve contato. Então, assim, eu não traía. Agora, se for pra trazer esses perebas aí que estão sendo ventilados, esses bagres, caso Marinho venha a receber, assim, entre 200 e 300 mil, no máximo, assim, 300 mil, valeria a pena. Sabe por quê? Marinho tem uma coisa que é difícil de se encontrar no mercado hoje, que é a vontade de se estar em um clube. Por exemplo, Baralhas. Eu investiria o valor que foi investido em Baralhas. Por quê? Porque Baralhas tem vontade de estar no Vitória. Vontade. Mateuzinho tem vontade de estar no Vitória. Agora, a Kaiser que abandonou uma parte das férias pra estar lá no clube, treinando, vivendo, respirando Vitória. Kaiser tem vontade. Então esse é o perfil. Esse é o jogador que eu quero no Vitória. Então, Marinho tá velho, declínio físico, é caro, etc, etc. Agora, Marinho tem vontade de estar no Vitória. Marinho quer jogar pelo Vitória. E sem dúvidas, em campo, ele vai dar raça. Porque aqui o Vitória foi o time que projetou ele pro Brasil, projetou ele pro mundo. Porque ele ganhou muita grana lá na China. Então o Vitória fez a carreira dele, né? O Vitória projetou ele, colocou ele numa vitrine pro Brasil inteiro. Então, o Vitória foi extremamente importante para a carreira dele. E ele tem um apreço pela cidade, pelo clube e pela torcida.
Então eu não tenho dúvida que Marinho não faria corpo mole. Marinho não faria corpo mole. Ele daria ali o que ele consegue dar. Então, pra ser um reserva imediato de Eric, pra ser utilizado em momentos específicos, aí sim, eu traria. Não traria pra ser um titular absoluto ou pra receber 400, 500 mil. É loucura. Aí eu não traria, tá? Mas nesses moldes, talvez sim eu traria. Mas a verdade é que hoje ele tá distante. Tá distante. E o senhor Fábio Mota já disse que não tem chance nenhuma dele vir. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá? Até a próxima.